Então, bom dia, dando início a mais uma aula de física. O nosso assunto hoje são os diagramas de fase. Ou seja, a gente vai continuar na mudança de fase, agora a mudança de fase 3, onde vão nos interessar os gráficos. Então, vamos à parte teórica. A fase, quando a gente fala fase, é o sólido, líquido ou gás, né? Gasoso. A fase na qual uma substância se apresenta depende de suas condições de pressão e temperatura. Isso é muito importante, tá? Esses dois itens aqui. Dessa forma, para cada substância, dizemos que há pares de valores dessas duas variáveis, pressão e temperatura, que corresponde à fase sólida, pares que correspondem à fase líquida e pares que correspondem à fase gasosa. Caso os possíveis pares de valores sejam lançados em um diagrama cartesiano, no qual se coloca em ordenadas a pressão, ou seja, na vertical, né, na vertical, no eixo Y, como a gente também chama, em abscissas a temperatura, ou seja, no eixo X, horizontal. Obteremos para um dado volume da amostra da substância o diagrama de fases da substância. Então, o diagrama é isso. Aqui a pressão no eixo das ordenadas, a temperatura no eixo das abscissas. A gente tem três curvas, tá? Uma curva que está em azul, outra que está em vermelho e a outra que está em preto. Então, essa região 1 aqui é onde a substância se encontra no estado sólido. A região 2, no líquido. E na região 3, o gasoso. Quando a gente tem uma substância, ou se a gente analisar essa curva em azul, a gente pode perceber que em qualquer ponto dessa curva azul vão coexistir as fases sólida e gasosa. Tá? Então, simultaneamente, né, ao mesmo tempo, vai haver substância sólida e gasosa. Esse aqui é o ponto tríplice, tá? O encontro dos três. Aqui vão coexistir sólido, líquido e gasoso. Isso depende da temperatura, da pressão e da substância. Então, vamos lá para a curva A. A curva A é essa que está em azul. Tá? Lembre que aqui é sólido e aqui é gasoso. Então, é a curva que divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada, normalmente, de curva de ressublimação. A ressublimação seria a passagem do gasoso para o sólido. Aí, a sublimação do sólido para o gasoso. Então, cada ponto localizado sobre a curva A, aqui não é 1, é a curva A, indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva A também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado gasoso. Vamos para a curva B. A curva B é a que está em preto. Tá? Lembrando que aqui é a região sólida, aqui é a região líquida. Então, é a curva que divide a região sólida e líquida do diagrama de fases é a chamada comumente de curva de solidificação. Cada ponto localizado sobre a curva B indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e gasoso. Então, vai depender da pressão e da temperatura, pode coexistir simultaneamente, né? Estado sólido e o gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva B também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado sólido. Continuando, a curva C. A curva C é essa daqui.
Então, é a curva que divide a região sólida e gasosa. Do diagrama de fases é chamada comumente de curva de condensação. Cada ponto localizado sobre a curva C indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e no estado gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva C também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Bom, a maioria das substâncias obedece a um diagrama de fases. A figura abaixo é um caso de representação de diagrama de fases, pois nele vemos que quanto mais alta for a pressão exercida sobre uma substância, maior será a sua temperatura de mudança de fase, sendo ela fusão, solidificação ou sublimação. Portanto, podemos ver no gráfico, assim, abaixo, coloquei ele abaixo, né? E quando a pressão é P1, por exemplo, aqui, a temperatura, a fusão ocorre a temperatura T1, ou seja, nessa temperatura aqui. Quando a pressão é P2, a fusão ocorre a uma temperatura T2. Então, aqui continua a fase sólida, líquida e a fase gasosa. Algumas substâncias ditas anômalas fogem à regra quando se fundem. É o caso de uma substância bem comum que a gente tem em contato dia a dia, é o caso da água. Para essa substância, tal regra não se aplica, pois quanto maior for a pressão sobre elas, mais baixa passa a ser a temperatura de fusão. Então, foge a nossa regrinha. Sendo assim, o diagrama de fases da água é representado da seguinte maneira. Então, a fase sólida está aqui, tá? Temperatura, o ponto tríplice, fase líquida e fase gasosa. Então, se a água está a uma pressão de 8, a temperatura vai estar em 0, a temperatura de fusão, 0,06 graus Celsius. Então, o gráfico, né, para a água é diferente. Podemos observar no diagrama que quando a pressão é 1 atmosfera, a fusão do gelo se dá uma temperatura de 0 graus Celsius. Entretanto, quando a pressão exercida é de 8 atmosferas, o gelo se funde a uma temperatura mais baixa, cerca de menos 0,06 graus Celsius. O que está mostrando aqui no gráfico, né? Pressão de 8 atm e temperatura de menos 0,06 graus. A vaporização e a sublimação dessas substâncias anômalas obedecem à regra geral. Então, isso aqui é só para fusão, tá? Quando ela passa do líquido para o vapor, não ocorre o abaixamento da temperatura. O encontro dessas três fases simultaneamente numa mesma substância ou solução recebe o nome de ponto tríplice. Só voltando aqui no gráfico, esse aqui, ó. Tá? Aqui vão coexistir, a substância vai coexistir nos três estados. Cada substância ou solução tem seu ponto triplo ou tríplice, né, para atingi-lo. Então, são necessárias condições muito específicas de pressão e temperatura. No caso das substâncias puras, as substâncias puras são aquelas que só têm água, como água destilada, por exemplo, só H2O, sem considerar os minerais, né, que se encontram na água. O ponto triplo é uma propriedade física constante. A água, por exemplo, alcança seu ponto triplo a uma temperatura de
mais 0,01 graus Celsius, que na escala Kelvin corresponde a 273,16 graus, e pressão de 611 pascal, exatamente. Tá? Assim, quando submetida a tais condições, há uma coexistência equilibrada de gelo, estado sólido, água líquida e vapor de água. Nenhuma combinação de pressão e temperatura diferente fará com que ocorra o ponto triplo da água. Então, somente nessas condições. E assim, cada substância também vai ter o seu ponto triplo. Já o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, chega ao seu ponto triplo sob temperatura de 56 graus Celsius, abaixo de zero, e pressão de 5,11 atmosfera. Note que a pressão do ponto triplo do gás carbônico é maior que a pressão atmosférica, que é de 1 atmosfera. Por isso, esse gás sofre sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sob a pressão ambiente, formando o conhecido gelo seco. Ele que solta aquela fumacinha que parece uma fumaça, né? Na verdade é vapor. O ponto triplo é uma propriedade muito importante de uma substância, pois representa o limite para a ocorrência da fase líquida, ou seja, marca a mínima pressão em que o líquido pode existir. Numa pressão menor que a do ponto triplo, nenhuma substância pura pode existir estavelmente na fase líquida, existindo somente o equilíbrio entre o estado sólido e gasoso. Exercício 36, da página 172. Então, é mostrado o diagrama de fase de uma substância hipotética, apresentando pontos com numeração de 1 a 5. Assinale a alternativa correta de acordo com as condições que representa cada número. Então, a gente tem número 1, estado de vapor, aqui o líquido e aqui o sólido, né? Então, a gente tem a curva 2, o ponto 3, a curva 4 e a curva 5. Então, vamos analisar cada item. 1, a fase de vapor. 2, equilíbrio sólido-vapor. 1, vapor. Sólido, vapor. Até aí tá certo. 3, ponto triplo, também está certo. 3, o ponto triplo. 4, equilíbrio sólido-líquido. Errado, é sólido-vapor. E 5, ponto crítico. Tá aqui o ponto crítico, tá certo. Então, só o 4 que estava incorreto. Então, 1, 2, 3 e 5 estão corretos. Então, a gente pode eliminar a C, a D. Não, a D continua. Aqui a C está errada, 3 não é, o equilíbrio líquido-vapor. Vamos à letra E. 1, a fase de vapor, tá certo? 2, equilíbrio líquido-vapor. 2, equilíbrio líquido-vapor. 3, ponto triplo. 4, equilíbrio sólido-vapor. E 5, o ponto crítico. Então, é essa a nossa alternativa correta. Então, foi isso a aula de hoje. Agradeço a presença e encerrando a gravação.